Bom dia, crianças, tudo bem? Como foram aí de semana de prova? Foi bem tranquilo, né? Hoje nós daremos início ao nosso segundo bimestre, tá? Vamos começar a trabalhar com as apostilas. E a nossa primeira aula é a aula de História. Abram aí, por favor, na página 153. Coloca a data aí no cantinho, né? Ao lado direito e acompanha a leitura com a tia. Modo de vida no campo e na cidade. A vida no campo e na cidade. Certamente, você já ouviu falar sobre o campo, que é a zona rural, e sobre a cidade, que é a zona urbana. Você mora na zona urbana ou mora na zona rural? A tia Fernanda, nesse momento, está morando na zona rural. Eu estou morando lá na minha chácara. Não moro mais na zona urbana. Você já deve ter visto imagens e lido textos e algumas obras que retratam esses dois lugares. Leia com atenção os versos do poema escrito por Miguel Jacó. Então, vamos acompanhar aí a leitura do texto. Saudades da minha roça. Eu sou nascido na roça e volto lá quando posso. Aqui na grande cidade, vez em quando, tem um troço. Deve ser a tal fobia que rouba a minha alegria. Me deixa com ar de remorso e dessa parte não gosto. Talvez o ar das florestas sejam mais purificados. O cantar dos passarinhos deixa-me muito animado. Assim, pensando em viver, talvez antes de morrer, a roça eu seja reintegrado, para reviver o meu passado. E você sabe o que o poeta aí quis dizer com a palavra roça? O que é roça? Alguém sabe o que é? Alguém já ouviu falar sobre isso? Né? A roça é uma maneira que as pessoas se referem ao campo, aos sítios, às fazendas, às chácaras. Vamos virar agora e acompanhar aí na página 154. Suas primeiras ideias. De acordo com os versos do poema, do que o autor tem saudade? Ele fala logo lá no comecinho. Ele tem saudade do quê? Saudade da roça. Então, você pode pausar o vídeo aí e colocar a sua resposta, ok? Resposta completa, hein, turminha? Não vai colocar só roça, por favor. Bonitinho. A pergunta é, do que o autor tem saudade? Então, a resposta, o autor tem saudade da roça. Embaixo diz assim, represente por meio de desenho o modo de vida no campo e na cidade. Então, mais uma vez, você precisará pausar o seu vídeo para fazer esse registro. Bem bonito, se quiser pode fazer direto com lápis de cor, não tem problema. Desenhe aí uma paisagem bem linda do campo e outra da cidade. Lembrando, no campo nós temos muito o quê? Muito verde, árvore, animais. E na cidade, né? Prédios altos, pontes, viadutos, movimento de carro. Então, faça a sua ilustração aí com bastante capricho. Quando você terminar a sua ilustração, vai para a página 155 e já prepara a sua caneta marca-texto, ok? Modo de vida no campo e na cidade. O modo de se viver no campo é diferente do modo de vida da cidade. Muitas dessas diferenças se originam no espaço geográfico ocupado e outras são herdadas por seus habitantes ao longo dos anos. Vocês têm aí, ó, duas imagens na apostila de vocês. Uma do campo e a outra da cidade. São parecidas? O que elas têm aí em comum? O que elas têm de diferente? Modo de vida no campo. Campo ou zona rural. É uma região que está fora da área urbana, mais distante dos grandes centros. É uma área que costuma ter bastante vegetação,
muitas espécies de animais, residências mais isoladas, grandes áreas reservadas para o cultivo de diversas plantações e criação de animais. Então, atenção, turminha. Caneta marca texto. Vai grifar primeiro campo ou zona rural. No primeiro parágrafo, ó, bem no início. Campo ou zona rural. Grifou esse pedacinho? Você vai acompanhar aí a leitura, ó. Não grifa agora. Tá escrito aí. É uma região que está fora da área urbana, mais distante dos grandes centros. Ponto final. Você não vai grifar isso, ok? Você vai continuar grifando a partir de agora, ó. É uma área que costuma ter bastante vegetação, muitas espécies de animais, residências mais isoladas, grandes áreas reservadas para o cultivo de diversas plantações e criação de animais. Então, ó, tia Fernanda fez aqui, ó, campo ou zona rural, pulo um pedacinho e começo onde inicia aqui a outra frase até o ponto final. Feito isso, vamos para a página 156. A seguir, veremos algumas características na vida do campo. Tem aí em cima, modo de vida no campo. Eu quero que você grife só o título. Por quê? Todas as informações que estão aí embaixo são importantes. Só que se você grifar tudo, não vai ficar legal. Então, você grifa aqui, ó, só o título para saber que tudo aqui embaixo é importante, ok? Acompanha com a tia. A paisagem do campo é composta em sua maior parte por vegetação natural, horta, pomar, mantidos pelos próprios moradores, de onde são retirados alimentos para consumo próprio ou para serem comercializados. O mesmo acontece com a criação de animais. Então, a maioria das pessoas que moram, né, na zona rural, que moram no campo, eles vivem da plantação, né? E o trabalho deles é ali fazer a sua horta, o seu pomar, cuidar, cultivar, para trazer para a cidade, né, para a zona urbana, para comercializar. Alguns deles fazem, só plantam para poder comer e alguns deles fazem disso o seu trabalho, a sua fonte de renda. É comum ver na paisagem rural árvores frutíferas ou floridas, pastos com animais e estradinhas de terra. As construções, sejam elas pequenos sítios, chácaras espaçosas ou grandes fazendas, são geralmente distantes umas das outras e há poucas casas comerciais. Então, assim, aí na sua casa, provavelmente, você tem um vizinho, né? Aí ao lado da sua casa, né? De um dos dois lados, dependendo de onde é a sua casa, ou de um lado só, tem um vizinho, né? Logo à frente, aqui em frente à sua casa. Na zona rural, você não tem um vizinho pertinho assim. Os terrenos são grandes. Mesmo sendo chácara, que é um espaço menor, você ainda não tem casa grudadinha uma com a outra. E a gente não tem muito comércio na zona rural. Então, assim, você vem, né, para a zona urbana, você vem para a cidade, você faz ali, compra o que precisa para levar para lá. É difícil, você não tem como é aqui. Em todo bairro você tem um supermercado, uma farmácia. Na zona rural não é dessa forma. Na zona rural, é comum ver caminhões e tratores auxiliando o agricultor no trabalho com a terra, além de automóveis, que são usados para o deslocamento de pessoas. Helicópteros e aviões de pequeno porte agilizam o vai e vem dos donos das grandes fazendas. Entretanto, não se pode esquecer de que os cavalos ainda são usados como meio de transporte e condução do gado. Então, é comum você ver na zona rural pessoas, né, andando ali, normalmente em seus cavalos, tocando o gado. Né? Ao invés de estar em cima de uma moto ou do seu carro, as pessoas usam o cavalo como meio de transporte.
Ouve-se dizer que a vida no campo é tranquila e as pessoas descansam em redes ou espreguiçadeiras, apreciando a paisagem e o som dos pássaros e cigarras. Entretanto, isso não é verdade, pois a lida é o trabalho, tá, pessoal? Como diz o trabalhador rural, começa antes do sol raiar e termina com o pôr do sol. O pessoal que mora, né, na zona rural, que vive disso, eles trabalham assim bastante. Então eles não ficam lá só apreciando a paisagem. É claro que na zona rural a gente tem uma paisagem muito mais bonita, né? É muito gostoso você ficar ali. Mas o pessoal não fica só deitadinho, não. Trabalha bastante. Vamos agora para a página 157. A tia vai explicar a página 157 e 158, tá bom? E vou deixar de atividade para vocês fazerem. Então, presta atenção, acompanha comigo. Número 1. Encontre no diagrama palavras que representam características relacionadas ao modo de vida do campo. Então, vocês terão que achar para mim 6 palavras. Vocês têm aí criação de animais, estrada de terra, horta, gado, tratores e vegetação. Tá super facinho esse caça-palavras. Lembrando, a tia Fernanda gosta que pinte cada palavrinha de uma cor, certo? Pausou, fez isso, volta para o número 2. Compare as características da vida no campo com o seu modo de vida e escreva uma semelhança e uma diferença entre eles. Então, nós ouvimos um pouquinho aqui sobre a vida no campo. Você vai colocar uma semelhança e uma diferença com a vidinha que você tem aqui. Combinado? Página 158. Leia com atenção o diálogo escrito nos quadrinhos a seguir. Leonardo e Luciano. Luciano, vamos comigo conhecer a cidade? Não, Leonardo, eu gosto é do campo. Vamos, aqui não tem nada para fazer. Vou lhe mostrar muitas coisas diferentes. E lá, Léo, tem alguma coisa bonita para se ver? Leonardo afirma para o Luciano, no segundo quadrinho, que no campo não há nada para fazer. Você concorda com essa afirmação? Sim ou não? Lembra, tem que justificar. Então, essa é uma resposta pessoal. Se você concorda com o que ele está falando, você vai colocar sim, vírgula, por causa disso, disso e daquilo. Agora, se você não concorda, você coloca não, por causa disso, daquilo e daquilo. Combinado? Pausa, faz com calma. Número 4. Qual é a importância da zona rural? Lembra que nós lemos ali no texto? O que é a zona rural? O que a maioria deles, eles fazem ali? Eles vivem do quê? Lembra? Noção de plantação, da plantação, ali das hortaliças, de frutas, né? Então, a importância deles, eles fornecem o que pra gente? Os alimentos, né? Muitas ali, toda a parte de hortaliça, fruta, né? Os legumes aí que a mamãe faz gostosinho em casa. E carne, porque vocês já viram alguém ali criar vaquinhas no quintal de casa? No apartamento? Não tem jeito, né? Então, tem ali a criação também do gado, das galinhas, né? O franguinho que a gente come. Então, tudo isso vem da zona rural. Você vai fazer sua respostinha, a tia, na próxima aula, tá bom? De história, eu vou fazer toda essa correção com vocês, ok? Número 5. Quero ver todo mundo aí, ó, saindo fumacinha da cabeça. Desembaralhe as letras dos quadros abaixo e descubra o nome de alguns produtos cultivados na agricultura. Vocês têm aí
5 produtos, né, que são plantados aí na zona rural, que as pessoas comercializam. Então, você vai desembaralhar essas letrinhas e colocar a resposta em cada linha aí embaixo. Também não está muito difícil, não. Vai sair pouca fumaça dessa vez. Quando você terminar, eu quero que você pegue a sua agenda. Por que agenda? Porque hoje teremos tarefa. Então, você vai registrar na sua agenda a tarefa para depois fazer, tá? Então, vamos lá. Tarefa de hoje. Será lição 1 de História. A lição 1 tem 2 páginas. Está aqui. É a página 204 e 205. Então, anota a tarefa, lição 1 de História, página 204 e 205. Ó, a tia vai dar uma explicadinha rapidinha na lição 1. Observe as imagens que mostram um pouco sobre o campo e a cidade. Vocês têm aí 4 imagens. Agora preencha o quadro com as características do modo de vida dos dias atuais no campo e na cidade. Então, olha lá, tem o ladinho do campo e o lado da cidade. Então, você vai colocar algumas coisinhas aí que são características da vida em cada um desses lugares. Então, no campo, o que nós falamos? Nós falamos de plantação, né? Do que mais? Vamos lembrar? Como é o estilo de vida? O chãozinho é do quê? O meio de transporte mais utilizado. Mesma coisa na cidade. Você pode colocar aqui a diversão aqui, quando você quer passear, você vai onde? Né? O que você costuma fazer? No campo, por exemplo, quando alguém quer se divertir no final de semana, procura rios, cachoeiras. E você? Onde você vai normalmente no final de semana? Provavelmente, né, agora por conta da quarentena não, mas normalmente nós vamos onde? Vamos a restaurantes, a shoppings, né, cinema. Então, você vai anotar aí bonitinho. Na página 205 tem a historinha do Chico Bento. Você deve aí ler com bastante atenção e responder a perguntinha A e B. Combinado, meus amores? Então, na próxima aula de História, que será segunda-feira que vem, a tia fará a correção das atividades e da lição 1, ok? Então, agora você vai parar um pouquinho, vai terminar aí as suas atividades e daqui a pouquinho você volta para assistir o vídeo de Geografia. Nós ainda temos mais uma aulinha hoje, ok? Um beijo, até daqui a pouco.